Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a uma quinta-feira, hein? Quinta-feira, 8h30 da noite. Uma nova forma, um novo horário aqui pra gente fazer live. Espero que as pessoas que não conseguem entrar em outros horários consigam entrar agora também e participar aqui na nossa quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês para poder falar sobre cães. Podem ter certeza que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente entende, mais a gente aprende, mais a gente fica esperto para isso. O que eu quero dizer com esperto? Ligado. Toda vez que você encontrar um cãozinho na rua, você vê um cãozinho na televisão, ou até mesmo um cãozinho que você tenha em casa, você vai começar a olhar para ele de uma forma diferenciada. Então, quanto mais a gente conversa e fala sobre isso, maior é a sua percepção, melhor é a sua percepção sobre o mundo canino. E eu estou aqui justamente para isso, para poder ajudar vocês a serem cada vez melhores amigas, melhores amigos para os cães de vocês. Antes de colocar a live oficialmente aqui, vou contar algumas situações que têm tudo a ver com a live. Primeiro de tudo, quando eu comecei a trabalhar com cães, houve ali um embate, né? Um conflito entre o Beto, de antes de entender sobre comunicação com cães, de comportamentos caninos, e o Beto, que foi aquele cara que começou a entender o mundo canino, a linguagem canina, o universo canino, as necessidades caninas. O que aconteceu nesse meio termo aí? Eu falava muito com os cães. No momento que eu estava interagindo com os cães, eu praticamente não parava de falar. E eu tenho consciência disso, porque essa foi uma das fases que eu precisei superar. Quando a gente fala de fazer melhor do que antes, essa é uma das situações que eu vivenciei. E é um dos motivos de eu estar presente aqui, eu estar fazendo esse trabalho, de eu fazer esse trabalho, de ajudar as famílias, de ajudar os cães. É justamente porque eu percebi e consegui fazer essa mudança em mim. Então antes eu falava demais com os cães, até que eu consegui parar de falar mais com os cães. Isso não quer dizer que eu não falo com os cães. Às vezes as pessoas ficam meio assim, pensando, nossa, mas que sem graça, você não fala nada com o cachorro, você fica quieto? Não, é lógico que eu falo. Nos momentos em que não tem problema, em que não vai atrapalhar a comunicação ou o que está acontecendo ali, que não vai dificultar para o cão, sem dúvida nenhuma eu falo. Oxe, se eu falo. Mas é muito mais uma coisa para que faça bem para mim, para que eu consiga transmitir aquele sonzinho, porque sempre que a gente vai falar alguma coisa para o cão, sempre vem com um sonzinho diferente, com uma intenção diferente, e os cães percebem isso porque a gente consegue transmitir através da emoção que a gente está sentindo. Então é importante também falar com os cães, é só saber o momento certo de falar com eles. Então, na verdade, eu aprendi isso, comecei a fazer melhor do que antes. Então hoje, quando eu me relaciono com os cães, quando há necessidade de ensinar alguma coisa, mostrar uma coisa nova para o cão, massificar um comportamento, praticamente não tem voz. Não falo nada com o cachorro, não falo com a voz. Eu falo de outras formas com ele. Então essa é uma das situações que acontece comigo. Inclusive, para quem não tem cão aqui, boa noite pro pessoal que tá chegando. O pessoal falando boa noite aqui, eu nem dou atenção, então boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Que legal ter vocês numa quinta-feira. Aparece sempre um pessoal diferente quando eu faço de quinta-feira, quando não consigo fazer na quarta. Então é legal ter essas... Eu procuro manter sempre na quarta. O dia oficial da live é na quarta-feira, mas quando não tem possibilidade, acontece algum imprevisto, eu procuro fazer na quinta-feira, na sexta-feira. Nunca fiz na sexta, porque aí são 2 dias de dificuldades. Mas aí eu gosto porque vem as pessoas diferenciadas aí. Então boa noite, desculpa se eu não estou respondendo. Agora recebam todos meu boa noite aí, pessoal. E a outra situação que aconteceu comigo também, por isso que eu gosto de falar e gosto que vocês também de repente se vejam representados por mim, sei lá, que todo mundo passa por um pouquinho do que os outros passam. Um dos motivos de eu resolver trabalhar com comportamento de cães, eu já trabalhava com cães, fazendo outros tipos de serviço, passeando, em pet shop, em clínica veterinária, mas para trabalhar com comportamento, eu só comecei a trabalhar, a me enveredar nesse caminho, quando eu encontrei um método que fazia sentido para mim, que tinha tudo a ver com aquilo que eu acreditava, da forma como a gente deveria tratar os cães. Então eu sempre digo isso para as pessoas, vão atrás dessas informações, vão procurar, isso aconteceu comigo.
Eu também era aquele cara que eu via o adestramento e falava, poxa, não quero fazer isso com o cão, não faz sentido eu fazer esse tipo de... eu tratar dessa forma, eu utilizar esse método para ensinar alguma coisa para o cão. Até que eu descobri que existia uma outra forma, uma forma que tinha a ver com aquilo que eu acreditava, que eu achava que era mais justo com os cães, que fazia mais sentido em um relacionamento de qualidade, com amor, duradouro, cheio de coisas boas. Foi a partir daí que eu resolvi trabalhar com comportamento. Então você também pode, não trabalhar com comportamento, mas encontrar qual é o método que vai fazer o seu coração bater. Né, que você vai falar, poxa, eu vou fazer isso todo dia com o meu cão, olha que gostoso, olha que legal. Foi isso que eu encontrei e é isso que eu quero passar para vocês. Espero que eu consiga passar pelo menos um pouquinho cada vez mais. Então boa noite agora oficialmente, a nossa live Fazendo Melhor do que Antes. Se você nunca viu essa live, você está fazendo melhor do que antes, está assistindo ela hoje. Eu vou começar aqui, ó, vou colocar a pergunta que eu coloquei, na verdade eu coloquei na quarta-feira de manhã. Então provavelmente essa pergunta já não está mais no Stories, que são aquelas perguntas que eu coloco no Stories para que vocês possam, são as enquetes, né? Enquetes do Instagram para que vocês possam dar a opinião de vocês também, já entender sobre o que eu vou falar na live, de repente se interessar, ou falar, não, deixa para outro dia, deixa para fazer melhor outro dia. É tudo importante a gente relevar nessas situações. Levar em consideração. Então a pergunta de hoje oficial é como fazer para melhorar o cuidado com os cães. E quando eu digo cuidado, eu utilizo esse termo, que eu acredito que todo mundo entenda esse termo, como a forma de cuidar dos cães. A forma de lidar com os cães, de oferecer as coisas, de atender necessidades. Então como que a gente faz para melhorar isso, melhorar esse relacionamento, a forma de se interagir ali com os cães? Então podem dar a opinião de vocês também, vou deixar aqui fixado o comentário, a pergunta, para que vocês durante a live aí também, conforme vocês vão entrando, vocês já vão respondendo, dando a opinião de vocês. De preferência aqui nesse botãozinho da interrogação, que aí o seu comentário, a sua resposta, a sua dúvida, ela fica ali pendente e eu consigo acessar para dar uma atenção mais detalhada, mais focada no que você falou. Porque às vezes nos comentários eu perco também, deixei passar um monte de gente que falou aí, acontece. Desculpe. Então vamos começar com as nossas enquetes, vocês podem ir respondendo aí também. A primeira enquete que eu coloquei foi: você ouve conselhos de pessoas que têm cães? Isso acho que é uma coisa muito comum do nosso dia a dia, principalmente de quem tem cães, né? De quem não tem cães, às vezes não fica tão por dentro disso, mas é legal a gente sempre estar entendendo como funciona, principalmente o mundo dos cães, porque são aqueles seres que vivem com a gente, estão ali na sociedade. Todo dia você vai encontrar um cão. Se você não tem um cão, não importa. Todo dia você tem um contato com um cão. Seja de uma forma visual, seja de uma forma física, seja de uma forma sonora, você vai ouvir cães, você vai ver, vai sentir, enfim, você vai ter contatos com cães, mesmo que você não tenha. Então, essas pessoas que têm cães, entre elas conversam, elas dão opiniões, elas dão as famosas dicas, elas orientam as outras pessoas, com certeza. Afinal de contas, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A partir do momento que eu descobri uma coisa, que eu me enveredei nesse mundo dos cães e entendi que existe uma forma muito legal, muito positiva, muito melhor do que antes, por que eu não vou falar para as outras pessoas? A gente precisa fazer essas informações chegarem até todo mundo. Então eu sou uma das pessoas que fala sobre cães. Então se você está aqui, com certeza essa resposta para você é sim. Você ouve conselhos de outras pessoas que têm cães ou que não têm cães. Então, vamos entender da seguinte forma. As pessoas que têm cães, elas têm as experiências delas com os cães delas. E aí não vou entrar em detalhes de qual a forma como ela cuida, qual o método que ela utiliza para ensinar coisas para os cães, qual é a rotina de atividades que ela tem com os cães. As pessoas têm a vivência. Essa vivência, tudo aquilo que funciona para essas pessoas, elas tendem a reproduzir, ou seja, passar para frente. Da mesma forma que os cães, quando eles atingem um objetivo através de um comportamento, esse comportamento eles tendem a utilizá-lo em outras situações, porque é uma coisa que deu certo para ele. Então é muito normal as pessoas que têm cães falarem para outras pessoas fazerem algumas coisas. E aí vai da pessoa que está ouvindo fazer aquele famoso filtro
para poder entender se realmente aquilo que a pessoa fez ou falou que fez com o cão faz sentido na forma como você quer se relacionar com o seu cão. Porque muitas das coisas que vêm e passam são coisas que talvez você não concorde muito. Que é exatamente o que eu falei no começo da live, quando eu comecei a trabalhar com comportamentos, que eu só fui trabalhar na hora que eu encontrei aquele tipo, aquele método que para mim fazia todo sentido. Então você vai ouvir, as pessoas vão conversar sobre cães, até quem não tem cão chega em algum lugar que tem cães, conversa com as pessoas falam, para ele não fazer isso, ou para fazer isso, agora ele faz isso. Lá em casa é desse jeito, dorme na cama, não dorme, sobe no sofá, não sobe, fica fora de casa, fica dentro de casa. Então cada pessoa vai ter a sua experiência com os cães e vai querer passar isso para frente. Importante é o filtro que você faz. Eu sempre digo para todo mundo, né, inclusive coloco nos meus conteúdos aqui, que é importante demais a gente ir atrás de outras opiniões, de outros conteúdos. Não tem como você encontrar aquilo que te define, aquilo que te representa, se você não for buscar em outras fontes. Não faz sentido. Eu amo as pessoas que me acompanham, mas eu quero que elas procurem outras pessoas também, justamente para valorizar o meu, ou para perceber que não estamos sozinhos nessa. Que eu acho que é o mais importante. É você ver que você não está sozinho nesse ponto. Então, quando as pessoas dão conselhos, é importante você ir atrás de outros conselhos, de outras informações, pesquisar ao máximo, não bater de cara logo com a primeira informação que você tiver, a não ser que ela tenha tudo a ver com aquilo que você acredita. Poxa, vou fazer isso com o meu cão. É importante a gente sempre relacionar e botar na balança, na verdade, aquilo que você quer sim levar como relacionamento com o seu cão, ou que você acha que não faz muito sentido naquilo que você acredita para o relacionamento com os cães. Então as pessoas ouvem conselhos e devem ouvir conselhos, orientações, dicas, como as pessoas gostam de dizer aí. Eu não gosto muito de falar dicas, porque parece que é uma coisa genérica, que vai funcionar para tudo. Então é uma dica, vai funcionar para vocês todos. Então é mais uma orientação. Eu te oriento e através desse ponto você avalia se isso dentro da sua rotina faz sentido, porque provavelmente não irá fazer. Cada cão é diferente, cada família é diferente, cada rotina é diferente. Então eu oriento e dentro disso a pessoa entende se aquilo faz sentido para ela, se precisa mudar alguma coisa. Então é importante a gente sempre ir atrás de conselhos, de orientações, de dicas das outras pessoas. Vamos seguindo aqui, boa noite para quem entrou ainda agora aí. Quem quiser dar opinião aqui, sobre a pergunta de hoje, que é como fazer para melhorar o cuidado com os cães. Lembrando que a nossa live é fazendo melhor do que antes. Então, como a gente faria para melhorar esse cuidado com os cães? Podem dar opiniões de vocês aí, que daqui a pouquinho eu já chego nesse momento da live para falar sobre as perguntas e as respostas. Segunda enquete. Nosso conhecimento sobre cães evoluiu? É uma pergunta bem genérica mesmo, bem pragmática, porque com certeza, sem dúvida nenhuma, era mais para a gente entrar no tema e a gente entender que tudo aquilo que se fazia há muito tempo atrás, você não pode continuar fazendo sem descobrir se existe uma coisa melhor. Eu sempre digo isso para as pessoas que ficam às vezes insistindo em fazer as mesmas coisas com os cães, que elas estão perdendo a oportunidade de repente, descobrir uma coisa muito legal para fazer com os cães, uma coisa que ela não sabia que era possível, ou que ela não sabia que o cão ia gostar. Então é muito normal a gente manter as situações que a gente conhece, que as pessoas estão fazendo, mas a partir do momento que você não vai entender ou descobrir se existem outras formas, você está perdendo uma oportunidade. O conhecimento está sempre evoluindo. A cada dia, se você for pesquisar, passar nas fontes que trabalham com cães, que estudam sobre cães, a cada dia tem uma informação nova. Se isso vai fazer sentido para você, ou se você vai utilizar isso na sua rotina, são outros 500, né? Como as pessoas dizem, aí eu também digo isso. Mas o conhecimento ele está evoluindo. Se você ainda ouve os conselhos de quem tinha cães ou sempre teve cães, mas que sempre tratou do mesmo jeito, talvez você esteja perdendo a oportunidade de oferecer uma coisa muito melhor para o seu cão. Que vai ser uma coisa que não é só boa para ele, é boa para vocês, para a família, para quem vive com o cão ali. Então o conhecimento sobre cães evoluiu e é importante que a gente acompanhe essa evolução.
Um dos motivos de eu estar aqui para poder falar com vocês e passar esse conhecimento é justamente para a gente conseguir seguir a onda. A gente surfar nessa onda aí, ó. O conhecimento veio, a gente está levando ele. Eu estou ajudando a ser levado esse conhecimento, essas novidades, essas coisas boas, a forma legal de se fazer com os cães. Então é para isso que estamos aqui, mas vamos evoluir cada vez mais. Muitas coisas que eu falo hoje, talvez eu faça melhor amanhã. Se eu encontrar uma outra forma, seja com as minhas experiências, seja através dos artigos, dos conteúdos que eu acompanho também, eu vou fazer melhor. Estamos aqui para fazer melhor do que antes. E o antes é uma hora atrás, não é o antes 40 anos atrás também, mas pensa no ontem. Nossa, parecia um tiozão, né? Nada contra os tiozões, porque eu sou um tiozão. Mas, vamos fazer melhor do que ontem. O ontem é hoje, o agora é o futuro, ninguém sabe. Vou cortar essa parte da live. Vamos seguir para mais uma. Podem ir respondendo aí a pergunta de hoje, que é como fazer para melhorar o cuidado com os cães. A nossa live é fazendo melhor do que antes. Então, como a gente faz para poder atingir esse tipo de situação? Podem dar a opinião de vocês, podem usar coisas que a gente já falou aqui na live. Por mais que eu tenha falado, provavelmente você acredita nisso também. Então, vamos embora. O que garante qualidade de vida para os cães? É você amá-los ou é você entendê-los? Eu coloquei duas situações para colocar uma berlinda ali mesmo. Falando de BBB, a gente colocar ele no paredão para as pessoas escolherem. Se você acha que a gente garantir qualidade de vida para os cães é a gente amando eles ou a gente entendendo eles? Quando você escolhe uma dessas situações, você larga a outra. Automaticamente você vai largar a outra situação. Se você só entende o cão, você vai acabar não amando. Se você só ama, talvez você não entenda. Então a gente precisa unir. Esse é o melhor dos dois mundos, de todos os mundos, do mundo com os cães, é a gente unir essas duas situações. Você amar cães, que a partir do momento que você ama os cães, você vai fazer questão de entendê-los. É uma coisa automática, é uma coisa que vai fluindo. Você amando um cão, querendo dar o melhor para ele, você vai querer começar a entendê-lo. E o contrário também acontece. Por isso que eu falei que as duas coisas juntas é o melhor dos mundos. A partir do momento que você entende os cães, que você conhece comportamentos, você conhece linguagem, você começa a se apaixonar por aquele ser, por aquela coisinha ou aquela coisona, depende do cão que você tem ou que você gosta, e você começa a amá-los. Amá-los até mais, porque você entende as necessidades deles, você entende as dificuldades deles, e entende que estamos aqui para poder ajudá-los a superar essas dificuldades, a melhorar de vida. Acabei de falar, qualidade de vida para os cães. Para a gente garantir essa qualidade de vida, a gente precisa amá-los e entendê-los. Uma coisa não pode andar separada da outra. Se você só ama, só quer dar amor, não, só quero dar amor, só quero abraçar, só quero... Você está pensando no seu amor. Nada contra, muito pelo contrário, eu sou aquela pessoa que abraça os cães, que fica que nem um doido com os cães, porém eu entendo a linguagem do cão. Eu sei quando eu não devo fazer, ou quando ele não está preparado para aquilo. Só vou fazer isso com o cão que está preparado para isso. Se eu quero fazer isso com o cão, eu vou prepará-lo para isso. Eu vou fazer com que ele entenda que aquela é a melhor forma. Ele vai conseguir diversos benefícios, atingir vários objetivos com esse relacionamento. Então a gente precisa sim amar os cães e entendê-los. Aí a gente consegue sim garantir qualidade de vida para os nossos cães. Então pense sempre nisso, amar o cão acima de todas as coisas. E a partir daí automaticamente você vai precisar e querer entendê-los, para você amar cada vez mais. Foi bonito? Escrevam na parede isso. Vamos para a pergunta. Agora chega a hora da pergunta. A pergunta é: como fazer para melhorar o cuidado com os cães? Eu vou ver a resposta de vocês aqui. Eu vou até já joguei aqui já, ó. Porque tá aqui, ó. Além de assistir sua live, é colocar em prática o que você ensina e orienta. Eu não sei se essa resposta veio depois ou antes, mas exatamente o que eu falei. Eu não dou dicas aqui, eu oriento, eu faço orientações. E a partir da nossa troca, a gente vai melhorando essa orientação, a gente vai adaptando essa orientação para que as coisas funcionem. Então, como é que a gente vai fazer para melhorar os cuidados com os cães? Além de assistir a minha live, o que é ótimo, acompanhar os conteúdos que eu coloco lá, precisa colocar em prática.
Isso está muito legal a forma como foi colocado aqui. Lembra que eu falei que do ontem, né? Você fazer melhor do que você já fez antes. Como que você vai fazer isso? Colocando em prática. Agora, o que você vai colocar em prática? Que às vezes você fica na dúvida, um monte de orientações, um monte de conselhos, um monte de dicas. O que você vai colocar em prática, afinal? Aquilo que faz sentido para você. Aquilo que representa o que você imagina de um relacionamento com os cães, de uma interação com o cão, de uma coisa que traga benefícios para você e para o cão, ou seja, para todos os envolvidos nessa situação. A partir desse momento é isso que você coloca em prática. Você não precisa e não deve colocar em prática aquilo que você não acredita, ou que você desconfia, ou que você... Eu estou usando os termos errados, mas que não condiz com as coisas que você acredita. Então você não vai fazer uma coisa que você acha que possa fazer mal para o seu cão. Não vai fazer. Eu ia tentar fazer uma costura aqui, mas não rolou. Você não vai colocar em prática, e não coloque em prática uma coisa que você ouviu, ou que você leu, ou que te disseram, se você acredita que aquilo não é o que pode fazer bem para o seu cão, o que vai fazer bem para a relação, ou pior ainda, que vai fazer mal para o seu cão. Por exemplo, vou entrar em detalhes que talvez seja mais fácil até para eu explicar. Um enforcador. Isso eu estou falando da minha visão, porque eu estou falando daquilo que eu acredito, da prática que eu faço. Então por que eu vou usar um enforcador com o meu cão se eu, na minha filosofia, eu acho que faz mal? Hoje eu entendo e tenho a certeza do quão mal ele faz se usado incorretamente. Agora, se assim que eu tenho contato com aquilo, recebo aquela informação, eu já acho que, poxa, talvez não seja legal, não faça. Vá atrás de outras informações, vá buscar aquilo que realmente tenha a ver com o que você acredita. Agora, se você acha que tudo bem puxar e machucar o pescoço do cachorro, então você vai pegar e vai fazer. Então a gente vai fazer melhor do que antes, colocando em prática aquilo que tem a ver com o que a gente acredita. Aquilo que tem a ver com o que a gente imagina de um mundo melhor para os cães, de um relacionamento com os cães. Eu sempre vou falar de relacionamento aqui, porque quando a gente tem um cão em casa, não tem como a gente imaginar uma via de mão única. A gente precisa sempre entender que é um relacionamento. Tanto as coisas que vêm do cão, quanto as coisas que vêm da gente. Elas precisam conversar, ter tudo a ver uma coisa com a outra. Entender aquilo que você acredita e colocar em prática. Imagina que essa é uma das melhores formas. A Elizabeth colocou aqui, eu falei Elizabeth porque eu não sei se vocês estão vendo, mas para mim apareceu o nome aqui. Colocou que é para colocar em prática. A gente precisa, não tem outra forma da gente fazer melhor do que antes se a gente não colocar em prática aquelas coisas que a gente acredita que vão ser melhor para os nossos cães e para o nosso relacionamento com eles. Faz sentido isso aí? Eu dei uma esticada aqui, né? Uma viajada. Bom, enfim. Como sempre eu falo também, eu vou dar a minha opinião aqui, o que eu falaria para melhorar o cuidado com os cães, como a gente faria para melhorar. E aí eu coloquei aqui, ó, paciência. Eu acho que é uma questão que a gente precisa sempre levantar. Não adianta a gente querer falar de melhorar relacionamento com os cães, de modificar as coisas que a gente faz, se a gente não falar de paciência. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que muitas pessoas também devem imaginar isso, que é você ter paciência com o cão. É você entender que existe um processo, que existe uma mudança, que existe o início de uma coisa e um objetivo. Essa coisa precisa iniciar através da prática, você começar a colocar em prática isso, mas você precisa entender que existe um processo. Então você precisa entrar para melhorar o cuidado com o seu cão, com os cães em geral, com paciência. Entendendo que os cães têm as limitações, cada cão tem uma limitação diferente, dificuldades, medos, traumas históricos, facilidade para aprender ou para se relacionar, rotinas diferentes, vida diferente. Então, se você entra para melhorar um relacionamento ou a qualidade de vida de um cão sem ter a paciência ao seu lado, já é metade do caminho bagunçado. Já é o famoso tiro no pé. Então, se a gente vai falar para melhorar os cuidados com os cães, a gente precisa falar de paciência, de ter calma, de respeitar o processo. Isso não quer dizer de forma alguma que é uma coisa demorada. Não, é você entender e saber aonde é o limite do seu cão, para que você possa trabalhar em cima desse limite. Essa é a paciência. Não adianta você querer fazer que o seu cão faça uma coisa ou que você faça uma coisa com o seu cão
se ele não está preparado ainda para isso, se ele não conhece isso, não faz sentido. Então você precisa ter a paciência para respeitar o processo de mudança. A gente não muda da noite para o dia. Alguns comportamentos de cães, eles apresentam uma mudança logo na primeira vez que você faz alguma coisa com o cão. Vai depender muito do histórico do cão ou do que precisa ser modificado. Mas você precisa entender que existe essa paciência. Você tem que ter essa paciência. Se a gente não falar de paciência, a gente não fala de mudança com os cuidados com os cães. Essa foi a minha opinião. Faz sentido? Não faz? Vou tirar aqui, que agora já vamos partir para a próxima fase. Faz sentido ter paciência? Quando eu falo paciência, não estou querendo dizer de raiva. É uma coisa totalmente contrária de raiva. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, né? Calma e raiva, ó. Falei muito bem. Mas às vezes a gente relaciona, fala, nossa, eu preciso ter paciência, dai-me paciência, né? Porque você está ficando nervoso. Mas imagina o contrário, que é você esperar. É você entender que existe um processo. Se acontecer uma coisa diferente ou seu cão não conseguir fazer, você retrocede. Você tem essa paciência, essa paz de espírito para fazer isso. Então é dessa forma que a gente tem que olhar. Vamos continuar aqui. Falando de fazendo melhor do que antes, que é a nossa super live de hoje, o tema, uma das coisas que eu queria levantar pra gente, e que é uma coisa que mudou a minha vida e a minha percepção dos cães, e a forma como eu trabalho, a forma como eu entendo os cães, é a observação. A partir do momento que você quer melhorar a qualidade de vida dos cães ou fazer melhor do que foi feito antes, você precisa conhecer esses cães. Os cães em geral, a espécie dos cães. Uma das melhores formas de você conhecer é observar. É observar cães na rua, observar cães em casa, observar cães no parque de cães, ou seja, quando os cães estão se relacionando com outros cães, como que funciona aquela dinâmica? Como que cada um deles está? O que cada um deles está fazendo? Essa é uma prática maravilhosa que ajuda demais. É você olhar, observar os cães. Você vai começar a entendê-los, vai começar a melhorar a sua forma de enxergar a linguagem corporal dos cães, a forma como cada um deles tem a sua individualidade, cada um tem o seu limite, o que eles fazem dentro dessa ótica, como que funciona essa dinâmica entre cães, pessoas, outros animais, de repente um gato, um pássaro. Você precisa observar, não perca a oportunidade de observar. Quando a gente tem um cão em casa, é muito normal, muito comum das pessoas começarem a entender o que o cão quer antes dele fazer. Mais ou menos isso. Mas você já começa a encontrar pequenas semelhanças no dia a dia do cão. Por quê? Porque automaticamente você está observando. Mas isso não quer dizer que você não precise observar mais. Você precisa. Para você fazer melhor do que antes, você precisa observar o seu cão mais. Você precisa olhar quando ele está em paz ou calmo. Você precisa olhar quando ele está acordado, olhar quando ele está indo no banheiro, olhar quando ele está se alimentando, quando ele está brincando, quando ele está com medo, quando ele está arisco, quando ele está agitado. Você precisa observar o seu cão. E não só o seu cão. Faça uma prática de observação que, sem dúvida, você vai melhorar a forma como você se relaciona com os cães, entender melhor os cães e, a partir daí, você vai fazer melhor do que antes. Quando a gente fala, eu sempre falo de passeios, né? É muito comum a gente falar sobre passeios. Quem não fala de passeios quando está falando de cães, tá fugindo da onda, né? Porque o passeio é a coisa mais falada aí, não é a única, mas é a mais falada de todo o universo canino. Sempre que eu falo de passeio, eu digo que o passeio é uma coisa para se fazer junto. E eu não estou dizendo você pegar a coleira, pegar a guia e sair com o seu cão. Só isso. Isso não é fazer junto. Você precisa olhar o seu cão, você precisa olhar o seu ambiente, você precisa se preparar, planejar, prever o futuro. Ou seja, você precisa saber se ali na curva tem uma casa, tem uma janela, se tem uma árvore, se tem um portão com outro cão. Você precisa saber de tudo isso que acontece. Você precisa observar. O passeio é muito mais uma observação. É hora de você aproveitar para entender como o seu cão está naquele momento e entender se ele está pronto ou está preparado para fazer outras coisas. Então observe sempre. Observação é uma palavra muito chave quando a gente quer falar de fazer as coisas melhores para os cães. Guilherme colocou aqui, ó, metaforando versão cães. Podia ser esse o nome da live, né? Metaforando. Fazer junto. Vamos fazer sempre junto, tudo. Vamos seguindo aqui para as nossas enquetes.
Aproveita que o pessoal está comunicando aí, estão interagindo, e dê a opinião de vocês também aqui sobre como fazer para melhorar o cuidado com os cães. E aí coloca aqui de preferência na interrogação, que daqui a pouquinho eu já puxo aqui a sua resposta, a sua opinião, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, Guilherme, pode dar sua opinião aí também. A pergunta era, é fácil tratar os cães melhores? Ou é fácil tratar o cão melhor? Não é fácil. Já vou começar falando que não é fácil. E a partir do momento que você entende que não é fácil, vira fácil. Se você vai achando que é fácil, a primeira dificuldade que você tiver, você vai parar. Você não vai fazer. Então eu assumo que não é uma coisa fácil. Da mesma forma que foi comigo, a das experiências que eu tive de ter que modificar algumas coisas que para mim eram muito normais e muito comuns fazer, eu fui modificando. Foi uma coisa que eu precisei respeitar o meu processo também. Eu precisei ter a paciência para poder chegar e atingir aquele objetivo que eu queria com os cães. Então não é uma coisa fácil melhorar, porque você precisa mudar. Se você quer que o seu cão pare de fazer determinadas coisas, estou falando aqui da forma como as pessoas chegam para falar com a gente, né? Quando ela vem pedir alguma coisa, tirar alguma dúvida, elas sempre falam que o cão está fazendo alguma coisa que ela não quer que faça mais. O que precisa acontecer? Se dentro de uma rotina que existe, o cão está fazendo alguma coisa que você não quer, ou qualquer outra coisa, para que isso não aconteça mais, essa rotina precisa ter alguma mudança. O meu objetivo quando eu trabalho com os cães é justamente mexer o mínimo possível nessa rotina, porque eu sei que não é fácil. Então não é fácil você fazer uma mudança na sua rotina, você agir diferente, você tratar diferente, você pensar diferente, você observar diferente. É um processo, é uma mudança, é algo que a gente precisa fazer gradativamente. Se você não fizer com esse cuidado, respeitando tudo isso, a chance de você desistir no meio do caminho é grande. Quando eu falo no meio do caminho, parece que a gente está falando de uma estrada muito longa, mas muitos dos objetivos que a gente tem com os cães, a gente percorre muito rápido. Desde que você entenda que precisa existir esse processo de mudança. Você vai precisar mudar ou a forma como você se relaciona, ou o tipo de coisa que você faz com o cão, ou o tipo de coisa que você não faz com o cão, que você precisa começar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, se você entender que existe esse processo, é um processo trabalhoso, porque vai envolver uma mudança numa rotina. Se você entender isso, a partir desse momento é fácil, porque você se dispôs a fazer isso. Está ciente de que essa mudança precisa ser feita, para que você escolha um objetivo, para que vocês possam fazer melhor do que isso foi feito antes. Se você não entender que existe esse processo e que é uma coisa difícil, você nunca vai conseguir fazer. O primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que o seu cão tiver, o primeiro erro que vocês tiverem durante o processo, vocês vão desistir. Vocês vão querer deixar como estava antes, que é o que acontece durante as mudanças de relacionamento com os cães. A gente tem muito ainda do que era feito antigamente, porque a gente acaba deixando como era antes. Se todo mundo fez como era antes, por que eu não posso fazer hoje? Porque precisa entender que existe uma evolução, a gente entende melhor os cães hoje, a gente oferece melhor qualidade de vida para aquele serzinho que a gente trouxe para viver em casa com a gente, para ser parte da família. Então a gente precisa entender que é difícil essa mudança, mas ela precisa ser feita. Então não é fácil mudar o jeito que a gente trata os cães. Precisa disposição para isso, você precisa querer fazer isso. É uma coisa que eu fiz, se eu fiz, todo mundo faz. Já vi milhares de pessoas fazendo, então todo mundo tem que fazer. Próxima pergunta. Quem sabe cuidar melhor dos cães? Os profissionais dessa área? Quem já teve cão? Ou quem estuda sobre cães? Quais são as pessoas que cuidam melhor dos cães? Quando a gente fala de profissionais da área, a gente precisa entender que profissional é aquela pessoa que tem conhecimento, que gosta do que faz e faz para melhorar a qualidade de vida, ou seja, para fazer melhor do que antes. Se você considerar que tudo isso é válido nas pessoas que são profissionais dessa área, e aí eu englobo todas as áreas que trabalham com cães, desde as pessoas
que são veterinárias, que trabalham em clínicas veterinárias, que fazem passeio, que dão banho em cães, que fazem daycare, que cuidam do cão dentro de casa, quando você vai passear, não importa. Todas essas pessoas que são profissionais, elas precisam ter esse conhecimento para isso e oferecer o melhor para aquele cão. Não adianta ter um conhecimento genérico e antigo, a gente precisa ter observação, entender aqueles cães para oferecer o melhor para eles. Se é uma coisa que você faz diariamente, ou seja, é o seu trabalho, você tem maior possibilidade de melhorar. Porque você vai ter contato diário com cães diferentes, de idades diferentes, para coisas diferentes. Então os profissionais da área, eles tendem a cuidar muito bem dos cães por entendê-los melhor. Quem já teve cão? Será que essas pessoas são as que cuidam melhor do cão? E aí a gente está falando aqui de qualidade de vida, de coisas que os cães precisam que sejam atendidas e não somente de amá-los. A gente já falou sobre o amor dos cães, né, de amar os cães, que é uma coisa que junta com a outra aqui, que precisa ter. Só que quem já teve cão, a gente cai naquela situação, não todos, eu estou falando de uma forma genérica, que acontece com maior frequência, as pessoas tendem a repetir tudo aquilo que foi feito com outros cães. Porque na visão dela foi uma coisa que deu certo e que funcionou com aqueles cães de antigamente. Com os cães que já vieram, que ela já teve, que essa pessoa já teve. Então quem já teve cão tende a repetir as mesmas coisas. E muitas vezes cai naquela situação de... Eu já tive um cão e cão ele não gosta de... Sei lá, não gosta de passear. Pronto, enfiei uma situação aleatória aqui. Não gosta de brincar de bolinha. Eu tive um cão que não gostava de brincar de bolinha. Então, quando eu tiver o próximo cão, eu nem vou comprar uma bolinha. Porque eu sei que tem cão que não gosta de bolinha. Olha como às vezes a gente cai nessa linha, aqui na linha do desespero, que é de manter as coisas do mesmo jeito e perder a oportunidade de fazer melhor com outros cães. Então, quem já teve cão tem essa grande dificuldade, tem essa grande armadilha, que é cada vez mais procurar melhorar. Entender melhor aquele cãozinho que está ali com eles. E mesmo que seja um cãozinho que já está há um tempo, o que eu posso oferecer de novo para ele? De melhor para ele? Então quem tem cães sabe cuidar de cães, é óbvio, já teve cães, mas será que está oferecendo o que tem de melhor para aquele cão? Está se evoluindo? Está sendo fácil mudar e melhorar a qualidade de vida daquele cão? Então as pessoas acabam caindo nessa armadilha. Agora, quem estuda sobre cães, será que oferece o melhor para o cão? Quando a gente... É engraçado a gente falar isso, parece que é uma coisa óbvia de quem estuda, sim, sabe cuidar de cães. Mas precisa ter a prática, precisa ter contato com cães. Porque cada cão vai reagir de uma forma a determinadas situações. E você precisa ter esse contato, precisa respeitar este processo. Então quem estuda sobre cães sabe exatamente os comportamentos que os cães apresentam, por que eles apresentam esses comportamentos. Só que a partir do momento que você entende que a linguagem canina, que é aquela linguagem muito mais corporal, você, quando é um humano que está precisando observar isso, é difícil, porque são muitas comunicações ao mesmo tempo que o cão faz. É uma coisa que você precisa treinar, você precisa ter contato, não adianta só você conhecer que isso existe. Não adianta você só saber que isso existe, você precisa observar. Você precisa botar a mão na massa, você precisa fazer acontecer. É difícil, não é fácil fazer essa mudança. Então você ter o conhecimento teórico aqui de como funciona, de o que fazer, para que fazer, por que fazer, é ótimo, todo mundo precisa ter isso. Só que isso não garante que sejam as melhores pessoas a cuidar de cães, as pessoas que conhecem tudo. Elas têm uma grande bagagem, elas têm uma parte importantíssima para você oferecer o que o cão tem de melhor, ou o que você tem de melhor para oferecer para o cão. Tem tudo para fazer melhor do que antes, só que precisa colocar na prática, precisa fazer acontecer, precisa passar essa informação para frente, precisa garantir que os cães tenham acesso a isso. É isso que é o mais importante. Então quem cuida melhor dos cães é quem se dispõe a fazer melhor. Sem dúvida nenhuma, pode ser o profissional da área, se ele fizer questão de fazer melhor, ele vai fazer. A pessoa que já teve cães, se ela fizer questão de entender cada vez mais e oferecer cada vez melhor para os cães, vai fazer. E a pessoa que estuda, se conseguir colocar tudo aquilo que ela estudou dentro de uma prática diária, rotineira, sem dúvida nenhuma, vai ser a pessoa que vai oferecer de melhor para os cães, que vai saber oferecer de melhor para os cães.
É para isso que estamos aqui, estudando, trabalhando com isso. Perdi a última informação. Trabalhando com isso, tendo contato com cães, é isso que a gente precisa fazer. Agora a gente entra aqui na pergunta que a gente faz... Não, tem mais uma, calma. Eu já achei que já estava terminando. A última pergunta aqui. Os cães de hoje são diferentes dos cães de antigamente? Não, não são. Eles são os mesmos cães. A diferença é o que a gente oferece para eles. Os cães são os mesmos. Se antigamente fizessem com os cães o que a gente consegue fazer hoje, o que a gente sabe fazer hoje, eles conseguiriam da mesma forma. São os mesmos cães. A diferença é que o acesso e o desenvolvimento desses cães acontece muito mais precoce. Hoje as pessoas colocam, antigamente, o adestramento dele ele era considerado só para cães maiores, cães de raça perigosa, ou para cães de guarda, cães de caça, aqueles cães que ficam com a polícia, né, cães de trabalho da polícia ali, estou generalizando. Mas esses cães eram os que tinham acesso a esse tipo de coisa, ao adestramento, a desenvolvimento intelectual. Hoje a gente tem acesso a essas etapas da vida do cão muito mais precocemente. E a gente tem maior facilidade de ter acesso a isso. Porque às vezes você não sabe como é que uma pessoa de casa, que sempre teve cães, vai ensinar um comportamento diferente para o cão. E além de ter o acesso à informação, que é muito mais fácil, você tem hoje objetos, você tem coisas que são construídas pelas empresas que você pode trazer para casa, que vão desenvolver habilidades do seu cão. Isso vai facilitar demais. Às vezes você vai... Quando você era antigamente, como é que você ia desenvolver a mente do seu cão para ele abrir tabuleiros e encontrar petiscos ou farejar em lugares onde você escondeu coisas? Você precisava ser muito mais criativo, porque não é fácil. Hoje você tem maior facilidade, o acesso é muito mais rápido a esses objetos interativos para que você possa utilizar no dia a dia do seu cão. Então os cães antigamente são os mesmos cães de hoje. A diferença é que a gente evolui eles de uma forma diferenciada. Então o cão, assim que ele nasce, ele já começa um processo de adestramento. E quando eu digo adestramento, é aquela questão de você inserir na vida do cão comportamentos diferentes, ensinar palavras para os cães, colocar desafios, enriquecimento ambiental. Antigamente, a gente deixava para fazer isso quando os cães tinham 3 meses, ou quando o cão fazia 1 ano, ou depois do primeiro cio, sei lá, cada um tinha uma teoria. Então a gente demorava para fazer isso. E muitas vezes nesse período que a gente não fazia essas coisas, a gente se acostumava. E aí não fazia mais pro resto da vida. O cão vivia daquele jeito, com aqueles mesmos pensamentos, com aquelas mesmas dificuldades, fazendo as mesmas coisas, e a gente não fazia diferente. Porque era cômodo, era fácil. Só que hoje a gente tem acesso muito mais rápido. Os cães são adestrados muito cedo, o que é maravilhoso para eles. A partir do momento que eles nascem, eles já começam a entender as coisas, a aprender coisas. Então você trazer um cão para casa e já começar a fazer atividades e exercícios para desenvolver cognitivo do cão, fazer socialização, ensinar palavras para o cão, ensinar novos comportamentos, novas brincadeiras, é maravilhoso e a gente faz isso. É isso que diferencia esse cenário. E é por isso que a gente evolui com o conhecimento dos cães, porque a gente está ativamente participando disso. Cada vez mais você vê as pessoas ensinando coisas para os seus cães. Então isso é uma coisa automática que acontece, meio osmótica, de você ter os cães fazendo mais coisas hoje, tendo necessidades mais atendidas hoje, porque a gente começa de muito antes. E a gente faz com todo o cão, desde o cão pequenininho, o cão de porte pequeno, até o cão grandão, de grande porte. Então a gente não separa esse tipo de atividade para os cães só para os cães que são cães grandes. A gente faz isso com todos os cães. Mas os cães de hoje são os mesmos cães que viviam lá antigamente. Só tiveram uma vida mais pobre, os de antigamente. Não tiveram acesso a tanta coisa boa que os cães de hoje têm. Vamos à pergunta de hoje. Como fazer para melhorar o cuidado com os cães? Eu vou voltar aqui, ó, porque o Guilherme colocou aqui, deixa eu ver o que ele pôs. Eu vi que ele pôs aqui, mas fiquei na dúvida. Essa cachorrada não é mais a mesma. Antigamente era mais educados. Eu acabei de falar tudo que ele tá falando aqui, ao contrário do que ele tá falando. Era mais educado. Hoje só vê os cachorros caramelo no baile funk.
Eu vou ler antes de falar, para não falar besteira, né? Vamos ver aqui, ó, para melhorar a qualidade, o cuidado com os cães. Brinquedo que aperta e faz barulho, petisco para conquistar. Pô, é legal isso aqui, o Guilherme colocou isso, eu já vou ver outras perguntas aqui, mas ele colocou uma coisa do tipo, para melhorar o cuidado com os cães, a gente dá brinquedo que aperta e faz barulho, e petisco para conquistar. A gente precisa entender que esses brinquedos que fazem barulho, eles têm os momentos certos para você oferecer, de preferência quando o cão já tem maturidade para isso. Olha, eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Paralelo não, vou mostrar como funciona. A gente costuma, as pessoas têm esse costume, de quando trazem um cão para casa, encher de brinquedos. Vão lá no pet shop, vrum, fazem a rapa e dão vários brinquedos diferenciados, inclusive esses brinquedos que fazem barulhinho. Quando o cão chega em casa, que é um cão filhote, e ele tem acesso a esses brinquedinhos, o que acontece? Ele entende e aprende, ou seja, ele tem um benefício e consegue atingir um objetivo, que ele morde e faz um barulho. Ele morde aquilo e aquilo faz um barulho. Faz um gritinho. Quando ele vai e morde uma pessoa, o cão filhote, a primeira coisa que as pessoas fazem, as pessoas comuns, é gritar, é reclamar, é fazer um barulhinho. Então você acostumou o cão, deu um brinquedo para ele que faz exatamente isso, só que você não quer que ele faça com você. Sendo que você faz exatamente o que o brinquedo faz. Você morde, ele te morde e você faz um barulho. Então esses brinquedos eles não são saudáveis, principalmente na fase mais criança, mais filhote do cão ali. Na verdade eu não aconselho nem na fase mais adulta. O cão precisa ter essa paz, essa calma. Ele precisa entender como as coisas funcionam com mais tranquilidade. Esse barulho dos brinquedos é um barulho muito alto para ele. É uma coisa muito insistente, que acaba estressando. E aí ele fica naquela briga. Tem muitos cães que até tiram o apitinho. De alguma forma eles conseguem arrancar e destruir o brinquedo. E aí ele para de fazer aquele barulho. Então é importante a gente pensar sobre isso. E o petisco para conquistar, é legal a gente entender que a gente conquista o cão através das coisas boas que a gente faz com ele, permitindo que ele tenha acesso às coisas. Quando a gente leva o cão para fazer uma coisa que ele gosta, ou quando a gente faz uma coisa com ele, tem um contato com ele, que é uma coisa que o cão gosta, nesse relacionamento é que a gente conquista o cão, é que a gente ganha confiança, é que ele começa a ver segurança na nossa presença. O petisco, eles são facilitadores para mudanças de comportamentos, para foco do cão. A gente costuma usar esses petiscos, que afinal de contas é o alimento, que é uma coisa que todo cão vai querer, é uma coisa que o cão precisa, faz parte da vida, da sobrevivência. Então a gente usa petiscos. Só que os petiscos precisam ser usados nos momentos certos, para que a gente consiga ajudar o nosso cão a se equilibrar, a focar e realizar uma coisa nova, conseguir superar as dificuldades deles. Então a conquista, essa conquista que eu acredito que é isso que a gente falou aqui, a gente ganha oferecendo diversas situações que o cão gosta. Não necessariamente, muito pelo contrário, envolvidas com o petisco. Existem outros tipos de recompensa que você vai fazer com o seu cão. Ambiental, que é você deixar ele ter acesso a alguma coisa, é você passear com ele, é você levar ele para conhecer outros cães, outras pessoas. Isso vai fazer com que o cão seja muito feliz. Ele tem os objetivos cumpridos. E ele vai entender que essa felicidade está relacionada a você. Porque você permite e garante que essas coisas aconteçam. Então é importante a gente entender dessa forma também com relação a conquistar cães. Deixa eu apertar aqui, ó. A pergunta: como fazer para melhorar o cuidado com os cães? Eu vou dar a minha opinião também aqui, para que a gente... E vocês podem dar a opinião de vocês enquanto isso, mas eu vou dar a minha aqui de novo. Mais uma para a gente melhorar o cuidado com os cães é a gente conhecer a espécie. A gente precisa conhecer a espécie. De tudo isso que a gente falou, que a gente veio falando aqui na live, principalmente da questão de você amar os cães, só amar o cão não vai garantir que você ofereça tudo aquilo que a espécie dele necessita. Você precisa entender quais são as particularidades dessa espécie para que aí sim você possa oferecer. A partir do momento que você ama demais o seu cão e você passa a entendê-lo, faz questão de entendê-lo, você começa a oferecer as coisas que a espécie dele necessita. Principalmente com relação a passeios, com relação a atividades sensoriais, a contatos com outros cães e outros animais, o ato de farejar, você fazer brincadeiras onde o objetivo do seu cão é encontrar coisas, até mesmo você, né? A gente faz
isso com os cães, de se esconder e o cão encontrar a gente. Então você oferecer coisas que possibilitem que a espécie do cão seja valorizada, que as coisas que ele gosta de fazer sejam valorizadas. Por exemplo, uma coisa que é muito simples, que está ali na sua cara, você não precisa fazer quase nada, mas que vai valorizar a espécie, vai fazer com que o cão se sinta realizado, tranquilo e confiante. É conhecer a linguagem corporal do cão. É você saber entender e respeitar aquela linguagem do cão. Imagina que o cão está desconfortável com uma situação, só que você não percebe que isso está acontecendo. E aí o que acontece? Você vai insistir naquilo. Você vai fazer aquilo com o cão. Não porque você está fazendo errado e querendo fazer errado. Porque você não está observando. Você não está entendendo a espécie. E a partir do momento que o cão consegue, com as pequenas linguagens dele, te mostrar que está desconfortável, eu estou falando de desconforto, mas podem ser coisas também que ele quer fazer, coisas legais, felicidade, alegria, tanto faz. E aí você, no primeiro sinal dele, você respeita e você dá o suporte que ele precisa, o cão se sente realizado. Então você automaticamente você melhora o cuidado com o cão só pelo simples fato de entender e conhecer a linguagem corporal dele. Porque ele falando para você que está precisando de alguma coisa ou está com dificuldade de alguma coisa e você automaticamente respeitar e entender essa comunicação, vai fazer com que o cão se sinta muito bem. Porque é uma linguagem normal dele, é uma linguagem natural que ele conhece muito bem e automaticamente faz, e ele consegue ser entendido. O objetivo dele é atendido naquele momento, ele consegue alcançar esse objetivo. E aí a gente pensa ao contrário. Se você precisa que o seu cão entenda as palavras que você diz para ele, você vai ficar falando coisas e o seu cão vai ficar se frustrando porque ele não consegue entender todas as coisas. E aí é muito comum você ver as pessoas falando com os cães e quando elas falam uma palavra que o cão conhece, automaticamente a alegria do cão é enorme. Tô falando da alegria porque é o que a gente observa, né? É automático. A pessoa tá ali, ó, vou falar, passeio é uma palavra que o cão gosta. Aí a pessoa fica, não sei o quê, fui tomar banho, vamos fazer compra, tá? Depois eu vou fazer um passeio. Aí você vê o cachorro na hora já ficar feliz, já ficar agitado, já ficar empolgado, porque é uma coisa que ele conseguiu entender naquele monte de situações. Então, para a gente melhorar o cuidado com os cães, a gente precisa entender também a linguagem, a espécie deles, permitir que essa linguagem natural da espécie se manifeste e seja respeitada, seja compreendida, seja utilizada no dia a dia. Olha que legal a gente entender isso. Então, uma das coisas para garantir que a gente melhore o cuidado com os cães é a gente conhecer a espécie e saber como se relacionar com ela, o que precisa oferecer, para que ele possa se sentir fazendo parte do mundo. Imagina que você não fala determinada língua. Aí você vai falar inglês. E aí você vai para um país que fala inglês e só fala inglês. E aí no meio daquilo tudo, você fala uma coisa em português e alguém te entende. Caramba, olha que sentimento bom. Você saber que você está sendo entendido. Isso faz muito bem pra gente. Imagina pro cão como é importante a gente conhecer a linguagem e a espécie dele para que ele possa se manifestar desse jeito. Isso faz muito bem pro cão. Então pense sempre desse jeito quando a gente vai falar de espécie do cão. É permitir que o cão seja ele e faça coisas da espécie dele. Vamos ver aqui os comentários. Deixa eu ver se alguém mais colocou a resposta da pergunta, a opinião aqui de como fazer para melhorar o cuidado com os cães. E a gente vai seguindo. Antes de finalizar aqui, eu queria deixar a seguinte mensagem, cutucar aqui no seguinte ponto, que é dedicação de tempo. A gente precisa dedicar tempo para os nossos cães. Eu sempre falo que a gente precisa aproveitar o mínimo de tempo que a gente tem. Se você não tem como dar mais tempo para o seu cão, aproveitar esse mínimo tempo e fazer com que ele seja de qualidade. Você dedicar realmente esse tempo para o seu cão. A partir do momento que você entende que para melhorar a qualidade de vida do seu cão, você precisa participar das coisas que o seu cão tem no dia a dia, afinal de contas você trouxe ele para viver com a sua família, independente de qual seja o formato da sua família, você precisa dedicar esse tempo para o seu cão. Quando eu digo dedicar esse tempo para o cão, é garantir que ele tenha acesso às necessidades que ele precisa, que ele consiga atingir objetivos, que ele consiga ter benefícios, que ele seja feliz nesse momento. Então não é atender necessariamente às suas necessidades. Quando a gente fala de ser fácil,
a gente mudar para cuidar dos cães, a gente fala também um pouco disso. Você precisa começar a entender que aquilo que faz o seu cão feliz, automaticamente vai fazer você também feliz. Se você atender uma necessidade do seu cão, ver uma vitória do seu cão, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer você feliz também. Isso vai te realizar. Então, quando a gente fala de dedicar um tempo para o nosso cão, é dedicar esse tempo de qualidade. É variar as coisas que você oferece para ele ali. Sempre modificar as coisas, sempre garantir que ele tenha êxito, que ele atinja objetivos, que ele se supere. Enriqueça o ambiente do seu cão sempre, nesse pequeno tempo que você tem com ele ali. Se você tiver muito tempo, melhor ainda. Mas se você tiver pouco tempo, faça esse tempo valer a pena. Faça esse tempo ganhar em qualidade, ganhar em interação, em desenvolvimento do seu cão. Vamos sempre pensar que para melhorar a qualidade de vida do nosso cão e para fazer melhor do que a gente fez antes, a gente precisa dedicar tempo. A gente precisa se envolver com isso. Com o nosso cão. Guilherme falou, vou latir pro meu cão para ele se sentir incluído. Ele vai achar que você é doido. Isso é muito boa, né? Um dia eu vou fazer uma live só falando de latidos pra gente latir pros cães. Vambora, vamos seguir aqui, ó. Vamos finalizar, na verdade, que agora já estamos em cima do horário aqui da nossa live. Eu queria, antes da gente terminar, a gente entender que pra gente fazer melhor do que antes, a gente precisa se mexer. E quando eu digo se mexer, não necessariamente sair do lugar, andar por aí. Mas a gente precisa mexer a nossa cabeça. A gente precisa pensar diferente. Se a gente quiser fazer melhor do que antes, a gente precisa pensar diferente. É o famoso pensar fora da caixinha. É não ter pressa. Não esperar coisas do seu cão que ele ainda não está pronto para fazer. O melhor do que o antes é você fazer diferente dentro daquilo que o seu cão consegue fazer. Não tem problema nenhum. Eu sempre falo de uma coisa que a gente faz com os cães, que é a generalização, que é a gente fazer a mesma coisa que o cão já sabe fazer em um contexto diferente. Isso a gente está fazendo melhor do que antes, porque a gente está garantindo que o cão tenha acesso a coisas que ele conhece em um contexto diferente. É igual eu falei agora de você falar uma língua diferente em outro lugar, ou você não falar e mesmo assim ser entendido. Você está permitindo que uma coisa que você conheça aconteça em outro lugar, em outra situação, com outra característica. São essas pequenas mudanças que a gente precisa fazer. Automaticamente você vai amar o seu cão mais, você vai entender ele mais, você vai observar ele mais. Só isso já vai fazer você fazer melhor do que antes. Só esses pequenos detalhes que vão tirar o mínimo do seu conforto. Você mudar só isso já vai melhorar demais. Quando você começa a olhar melhor para o seu cão, olhar diferente, você já está fazendo melhor do que antes. Só pelo fato de você olhar diferente para o seu cão, tentar entendê-lo de uma forma diferente. E aí não precisa pesquisar em lugar nenhum, não precisa pedir ajuda de ninguém, só você. A partir do momento que você pensou e decidiu, vou olhar diferente para o meu cão e tentar entendê-lo diferente. Você pode errar pelo caminho? Pode, mas você está fazendo melhor do que antes. Pensa sempre nisso. Se tiver ajuda de alguém, muito melhor. Se você pesquisar sobre isso, melhor. Se você encontrar um método que faça sentido para você, que faça bem para você e para o seu cão, muito melhor ainda. Mas a pequena mudança, ela já faz melhor do que antes. E aí, para terminar, eu vou citar aqui uma frase de um filme, que é o filme do Jim Carrey, O Todo-Poderoso, que é uma frase que eles falam no filme, que é: seja você o milagre. Não existe mudança. A gente não vai fazer melhor do que antes se você não fizer melhor do que antes. Então, a partir desse momento, para a gente ser as melhores pessoas amigas dos nossos cães, você precisa ser o milagre. Você é a pessoa que vai fazer essa diferença. O seu cão agradece, os outros cães agradecem e as outras pessoas também agradecem. Aquelas pessoas que têm e as pessoas que também não têm. Porque, afinal de contas, o cão já está dentro da nossa sociedade. Quer você tenha você um cão ou não tenha, você tem contato com cães diariamente. Então façamos a nossa parte e sejamos o milagre dessa mudança.
Tenha uma ótima noite aí, obrigado por estar na quinta-feira hoje com a gente aqui, comigo também aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira, obrigado por quem participou, valeu Guilherme, valeu Elizabeth, obrigado por tudo, desculpa as brincadeiras. Espero que tenhamos feito melhor do que antes pelo simples fato de estarmos aqui falando sobre cães. Uma ótima noite, mandei beijo.